se perguntou sobre as causas de tragédias? 99,99% das pessoas se perguntam: se Deus é bom, por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que tem tanta tragédia? Notícia ruim? Por que crianças morrem? Por que pessoas morrem de fome? Por que essa tragédia toda lá no Oriente Médio? Por que essas pessoas estão tentando fugir da Síria e de tantos outros países e morrem afogadas? Por que pessoas entram dentro de algum lugar e explode a outra por causa de religião, terrorismo e etc, etc, etc? Se Deus é bom, por que acontece o mal? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Deus não é bom porque a gente acha que Ele é bom. Quem falou que Deus é bom foi o próprio Jesus. No Evangelho de Marcos, Jesus, quando alguém chama Ele de bom, ele fala assim: olha, bom só tem um que é Deus. Está em Marcos, no capítulo 10. Mas os Salmos também falam muitas vezes que Deus é bom. O Salmo 100 fala que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia afirma que Deus é bom. E realmente, Deus é bom. Deus criou o homem, Deus criou o universo, Deus criou tudo muito bom. Em Gênesis fala que tudo que Deus criou é muito bom. Mas então, por que acontece o mal? Os teólogos tentaram explicar isso de várias formas. Há várias teorias sobre isso. Mas essa pergunta não é de agora. Em Juízes, a época dos juízes aconteceu na Bíblia cerca de 400 anos depois que o povo de Israel entrou na Terra Prometida. 400 anos depois de Josué. Moisés tinha morrido, Josué entra com o povo na Terra Prometida, 400 anos depois são juízes governando, e aí teve um juiz que ele também fez a mesma pergunta. Vamos para a Bíblia? Lá em Juízes capítulo 6, no versículo 13, tem o chamado de Gideão, e Gideão faz uma pergunta quando o anjo chega perto dele, ele fala assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Esse questionamento de Gideão é um questionamento de todos nós. Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Na verdade, Gideão se esqueceu que durante 400 anos o povo de Israel se esqueceu de Deus e foi servir outros deuses. Deus já tinha falado lá atrás, 400 anos antes, Deus já tinha falado com Josué que se aquele povo dele o abandonasse, atrairia maldição para a vida deles. E esse povo foi desobediente. Por isso estava acontecendo aquela tragédia com Israel. Mas mesmo assim, mesmo o povo desobediente, Deus continua com as mãos estendidas, com os braços estendidos, para quê? Para abençoar, para receber, para perdoar, porque Deus é misericordioso. Deus quer um relacionamento com os seus filhos. Então, os teólogos tentam dizer o seguinte: Deus criou o mal, Deus ele fez o mundo e deixou para lá. E são muitas teorias, mas uma delas diz sobre o livre-arbítrio. O que é isso? O homem tem liberdade. O homem tem liberdade de escolher. Ele pode escolher tanto o bem quanto o mal. Só que é o seguinte, existem consequências. Então, o grande problema que nós temos hoje na humanidade, de tragédias, de fomes, de assassinatos, de tanta coisa ruim, o grande culpado, quem é? É do homem. O homem que vive longe de Deus. Mas você pode falar assim, mas e as crianças? Inocentes que acabaram de nascer e são assassinadas, que são vítimas de tamanha tragédia em todo o mundo. Qual a culpa delas? É uma pergunta muito difícil, mas ela pode ser respondida da seguinte forma: aquelas crianças elas não têm culpa, mas as outras pessoas, elas causaram isso. O homem quando está afastado de Deus, o homem quando está longe de Deus, ele não faz mais o que deveria fazer, ele não ama mais o próximo. O homem se torna um ser egoísta, ele está procurando só o interesse próprio, só o que ele crê, só o que o satisfaz. Então, em nome de Deus, o nome de sei lá quem, ele mata, em nome dele próprio, ele quer explorar o outro. Então, o próprio homem, afastado de Deus, ele mata o seu semelhante. As tragédias que acontecem, até mesmo tragédias naturais, algumas coisas são maldade do próprio homem, outras coisas são tragédias naturais, mas muitas das tragédias naturais, o próprio homem é quem foi o causador. Quer um exemplo? No dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, aqui em Minas Gerais, aquela barragem, aquela tragédia lá em Mariana, aconteceu, matou várias pessoas, falam que são 19 pessoas mortas. Teve
houve várias casas destruídas, até hoje muita gente está fora de casa, aquela tragédia toda, por quê? Ganância. Ganância de ganhar cada vez mais. Por quê? O ser humano perdeu o valor. O próprio ser humano perdeu o valor para o outro. Então, o livre-arbítrio do homem, o homem que tem a escolha de servir a Deus ou não, ele decidiu servir a si próprio, servir ao dinheiro, servir a querer mais e mais a ganância, os bens, esqueceu-se do próximo. Então, uma humanidade afastada de Deus vai colher o quê? Tragédia, maldição. Qual que é a saída? A saída é voltarmos para Deus. Ah, mas se eu voltar para Deus sozinho, o outro? É como aquele beija-flor que estava numa selva, pegando fogo, a selva toda em chamas, ele ia lá, trazia uma gota de água e jogava naquele fogo, e aí os outros animais falavam assim, mas você não vai conseguir apagar esse fogo, beija-flor. Ele fala, mas eu faço a minha parte. Então, se as pessoas estão longe de Deus, se as pessoas estão fazendo coisas pelo interesse próprio, faça o contrário. Vá contra a correnteza. Faça exatamente o que as pessoas não fazem. Ah, mas não tem resultado nenhum. Tem sim, Deus te conhece, Deus está vendo o seu coração. Ah, mas eu também posso ser sujeito a uma tragédia por causa de pessoas que não temem a Deus. Mas Ele te guarda. Ah, mas se você não guardar, você é dele. Nós estamos como peregrinos nessa terra. Nossa morada não é aqui. A nossa casa é junto do Pai. Um dia nós estaremos face a face com eles. Todos os nossos irmãos vítimas de tragédias, mártires, que desde a antiguidade sofreram por causa de terem uma postura diferente nesse mundo. Um dia todos estaremos diante de Deus. Então, diante de tragédias, nós temos que mudar nossa postura e nós temos que ter uma vida de retidão. Nós precisamos de ter uma vida de relacionamento com Deus. É Ele que nos traz paz para viver nesse mundo tão conturbado. Tragédias vão continuar acontecendo. Depois você lê lá em Mateus 23, Mateus 24, Jesus falando sobre o princípio das dores. Vão acontecer muitas coisas, mas o mais importante é estarmos junto com Deus. Não tente procurar explicações. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Ele te encha de paz para viver nesse mundo conturbado, com paz e alegria no coração. E principalmente, muita fé para viver.